Aqui. Já compartilhou, Fê? Sim. Já. Ah, deixa eu só tirar essas barrinhas aqui de ferramentas da frente. Got it. Deixa eu ver aqui para eu reduzir. Gente, estão me ouvindo também, né? Deixa eu ver, eu estou vendo a Pri. Acho que eu vou tirar isso aqui. Bom, pessoal, para mim é uma honra. Eu que fiquei super feliz com... Alô? Eu fiquei super feliz com o convite e realmente, olha, foram 24 anos de ABC, 6 de faculdade, 18 na Otorrino, então acho que há 1 ano e meio, né, que eu saí, e é minha vida, né, o ABC, então eu fiquei muito, muito feliz de poder dar essa aula, de estar com vocês, é uma pena de não ser presencial, mas já está gostoso encontrar aqui no virtual, todo mundo. E a aula é sobre perda de olfato pós-Covid, o que fazer. Eu vou tentar ser rápida, eu não quero que a aula demore mais do que 30 minutos, vou até dar uma checada aqui no tempo, para a gente ir bem direto ao ponto. Já queria falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não trabalho para nenhum laboratório, eu não ganho de nada, porque assim, o que eu vou falar aqui, eu vou citar onde eu compro, onde eu mando fazer, que remédio que eu uso, o que eu acho melhor, e aí até pode parecer que, né, tem algum conflito de interesse com isso, mas não tem. É só realmente para tentar facilitar a vida, né, dos colegas em poder prescrever com mais facilidade, saber onde adquirir as coisas. Bom, começando que a gente percebeu, ainda mais com a pandemia, a importância do olfato, que às vezes a gente deixava meio de lado, né? Não era um dos sentidos mais valorizados, mas, de fato, ele tem um papel-chave na adaptação e na sobrevivência do indivíduo. Então, a gente tem atração por aromas prazerosos, e a gente tem uma repulsa por aromas desagradáveis que poderiam ser potencialmente danosos. Então, assim, só de olhar esse bolo, a gente já consegue ter uma memória olfativa desse cheiro de chocolate, do prazer que dá de comer um bolo assim, né? O olfato, ele está relacionado com toda a nossa parte social, de prazer, de encontrar amigos, de refeições, né? Do paladar, que tem muito a ver com o olfato também. Então, a gente consegue perceber a repercussão que a pandemia causou com essas sequelas da hiposmia e da anosmia. Esse slide até o Fábio Pina colocou numa apresentação e eu achei super interessante, que eu não sei quem viu já esse filme, quem tem filho já viu, certeza, que é o Ratatouille, e era esse crítico gastronômico, super severo, fazia críticas pesadas a todos os restaurantes, e aí ele vai comer uma comida simples, né? Que o que aconteceu? Ativou completamente a memória olfativa da infância dele, né? Do prazer de comer. Então, é isso que o olfato também tem essa função maravilhosa. Sem deixar de lembrar funções laborativas, né, laborais, que acabam utilizando o olfato. A higiene pessoal é um dos, né, não tem outro sensor ali da nossa higiene pessoal, a não ser o cheiro, né, o hálito, o cuidado com alimentos que já estão estragados, que às vezes visualmente eles não estão ruins, mas pelo olfato a gente consegue detectar problemas, fumaça, incêndio, alimentos queimados, detecção de gás. Então, o olfato tem toda essa importância. E um estudo até da Science de 2014 conseguiu, até o próprio autor se surpreendeu como com essa quantidade de estímulos olfatórios que nós somos capazes de discriminar, mais de 1 trilhão. Para ter ideia, acho que visão são milhões,
de tons visuais, em relação a som, 500 mil de sons, mas o olfato acabou ganhando com estímulos de 1 trilhão de estímulos que a gente consegue discriminar. Então, essas moléculas odoríferas, ela tem que chegar até uma região especial, né, da região mais superior e posterior do nariz, e elas têm que se acoplar aos receptores específicos para levar toda essa informação. Então, só lembrar em detalhe aqui a placa cribiforme com as projeções dos axônios. Então, na verdade, eles são neurônios que estão presentes na mucosa nasal. Então, é um tecido, um neurônio fora do cérebro, né? E aqui, só para mostrar em detalhe, além desses neurônios bipolares, com seus dendritos aqui, a gente tem aproximadamente uns 400 tipos de receptores, né? Desses cílios olfatórios. Aí eu perco esse mousezinho. E cada um é específico para uma molécula odorífera. E depende da combinação de receptores ativados é que a gente consegue sentir o cheiro, né, o paladar, né, dependendo desse estímulo. Ao lado dos neurônios, a gente tem células de sustentação, células basais, que são responsáveis ali pelo ambiente adequado para esses neurônios funcionarem e principalmente para um muco adequado para esse neurônio despolarizar, né, acoplar a molécula odorífera e transmitir a resposta através da placa cribiforme com essa projeção dos axônios, formando glomérulos aqui no bulbo olfatório. Isso tudo vai lá para centros olfatórios do sistema nervoso central. Ainda é muito incógnito exatamente qual que é o trajeto, mas sim tem receptores ali no hipotálamo, amígdala, e aí a gente vê que como acontece essa mediação de aspectos emocionais, motivacionais, comportamentais e fisiológicos em resposta aos odores, tá? Lembrando em relação a olfato e paladar, a gente tem o olfato ortonasal, que é o que a gente acaba recebendo essas moléculas odoríferas pela parte anterior do nariz, e que esse olfato ele é o mais acometido nas nossas doenças nasais inflamatórias simples, né? Rinite, sinusite, polipose nasal, acaba afetando mais isso. E a gente tem muita parte do retroolfato, essas moléculas odoríferas que acabam vindo da alimentação, tá? Então, o paladar, ele é caracterizado tanto por aferências do retroolfato, e na sua maior parte, 80%, e existe sim as aferências gustatórias do sal, do doce, do azedo, do amargo e do umami. Mas o paladar está muito ligado ao olfato. Bom, e aí chegou a Covid-19, né, no ano passado. Em 19 de março já foram lançados aí os avisos das sociedades, principalmente da sociedade inglesa, foi o primeiro em 19 de março, mostrando que essa perda de olfato poderia ser um marcador de Covid-19. Logo depois, a ABOL já lançou também essa nota. Opa. E aí, alguns estudos para mostrar qual que é a prevalência. Então, assim, quem tem o Covid, quantos % acabam tendo essa perda de olfato e paladar? E esse primeiro estudo multicêntrico europeu, com 471 pacientes que só tinham casos leves e moderados, eles já mostraram uma alta prevalência, de 88% gustatória, 85% olfatória. A perda do olfato do paladar foi o primeiro sintoma em 11%, a parosmia já estava presente em 32%, e eles avaliaram esses pacientes até 8 dias após o término da doença ativa. E aí já havia tido uma recuperação de 44%, né? Uma recuperação considerável e rápida, né? E aí, como vocês sabem, o HC acabou virando um covidário, né? A gente teve praticamente todos os pacientes lá internados eram Covid. E o Dr. Deusdedit fez a tese em relação a isso, pesquisando essa disfunção quimiosensória nesses pacientes com Covid. Então, ele fez a pesquisa tanto online
quanto em pacientes internados, incluindo pacientes de 18 a 65 anos, com um N muito expressivo de 655 pacientes. Em 15 dias do início dos sintomas até a entrevista, era o tempo médio dele conseguir a entrevista. A maioria foram mulheres, na idade de 37 anos, e a prevalência das alterações, em média, então esses pacientes acabavam tendo uma perda, peraí, deixa eu só mudar aqui, annotate, uma perda, em média, de 82,4% com perda de olfato, 76% em perda de paladar, e só para diferenciar salgado, doce, azedo e amargo, que seria um gustatório puro, né, 52%. Mas até chama atenção os hospitalizados, que já seriam casos moderados e graves, também tendo uma alta taxa de prevalência, né? E, em muitos casos, severo total, tá? No começo, até se especulou, nossa, eu acho que quando tem só a perda de olfato e paladar, o prognóstico do Covid vai ser melhor, vai ser um caso leve, mas isso não se confirmou. Mesmo casos internados em UTI, 66% acabou apresentando essa perda de olfato e paladar. E todo mundo pergunta, gente, o que a gente fala para o paciente? Qual que é a taxa de recuperação? Quando que eu posso esperar dizer que isso vai normalizar? Então, em geral, esse follow-up dessa tese foram de 2 meses e meio, tá? Houve uma melhora total dos pacientes em 53%, melhora total e parcial somadas em 98%, tá? Mais 1,4% sem melhora alguma. Em relação ao paladar, uma melhora total em 68%, tomada total e parcial ao redor ali de 96%. Com as mulheres, pelo menos no estudo do Deusdedit, que o N já tinham mais mulheres, mas ele acabou vendo uma menor chance de recuperar totalmente a função olfatória nas mulheres. Mas acho que é um dado ainda a se confirmar. Também tivemos o trabalho da Sociedade Brasileira, foi um trabalho com um follow-up mais curto, de 30 dias, foi uma pesquisa online, com 145 pacientes, e em um mês já viu uma recuperação completa em mais da metade dos casos, mas ainda havia uma parte substancial sem recuperação. E só o trabalho mais longo, avaliando essa questão da recuperação, esse trabalho acabou tendo um segmento de 1 ano em entrevistas telefônicas, é um trabalho italiano, com 187 pacientes com a disfunção de olfato e paladar, 70% tiveram uma resolução completa 1 ano depois, mas ainda é uma taxa alta, de 8,6%, que não mudou ou que piorou. Então, eu acho que a gente, até pelo que a gente tem de casos, casos brasileiros, 20 milhões de casos. Se a gente considerar ali uma taxa de que nós vamos ter casos sem recuperação ou com pior, a gente pode pensar em até 1,7 milhão de pessoas acometidas, né? No mundo, pode chegar a 17 milhões. Então, com a proporção da epidemia, nós ainda vamos ter muitos pacientes para tratar com esse distúrbio. Em relação à fisiopatologia, então, assim, vieram muitas teorias, o que acontece, aonde esse vírus se acopla, ele entra no sistema nervoso central através do nariz, através desses neurônios, mas o que acabou a teoria mais aceita no momento é que o SARS-CoV, ele tem uma adesão, sim, mas aos receptores AC2. E esses receptores, na verdade, eles não estão nos neurônios. Eles estão principalmente na célula basal, nas células de sustentação e nas células glandulares. Então, esse é o sítio primário da infecção. E ainda não foi confirmado que ele poderia ascender ao sistema nervoso central pela projeção ali do bulbo olfatório e os outros centros, tá? Então, a princípio, a teoria mais aceita é que, ocorrendo essa destruição dessas células de sustentação e glandulares, acaba indiretamente afetando o funcionamento dos receptores de neurônio, né, do neuroepitélio olfatório. E como é que a anosmia
acaba se apresentando na COVID-19. Ela é um distúrbio olfatório, ele é intenso e ele é súbito, é de repente, você não consegue mais sentir cheiro de nada, não é o progressivo. Ele tem uma prevalência elevada, como nós vimos, né? Assim, mais de 80% dos pacientes acabam relatando esse sintoma. O que chamou muita atenção de todo mundo é que muitas vezes não é aquele nariz entupido, congestionado, com secreção, com coriza, né, com rinorreia. É um nariz que está livre, que está respirando bem e, de repente, o paciente nota que não sente mais o cheiro. Então, isso faz uma diferenciação das pós-infecciosas que a gente estava mais habituada, de uma gripe, de um resfriado, de você realmente ficar congestionado e depois perceber que o olfato não voltou, né? Esse aqui foi bem nítida essa percepção do nariz estar livre e, de repente, o olfato sumir. Mas ele tem uma rápida recuperação, pelo menos mais da metade dos casos, 1 mês, 2 meses, acaba recuperando, e uma pequena porcentagem de uma perda permanente. Em relação à parte prática, pessoal, que eu acho que deve prestar atenção, na história principalmente. Quando foi a infecção por Covid? Qual a duração, né, desse tempo até os sintomas? Se houve flutuação dos sintomas olfatórios? Qual que é a repercussão dessa queixa olfatória para o paciente? Qual que é a interferência, né, da hiposmia, da ageusia no dia a dia do paciente? Avaliar também tabagismo, que é um dos fatores de piora prognóstica. Avaliar comorbidades, é hipertenso, é diabético, porque eventualmente a gente precisa até pensar em que medicações nós vamos usar. Questionar sobre parosmia, então, que é mesmo essa perversão do paladar. Ela é mais nítida, principalmente, olha, café, chocolate, proteínas, aquele queimadinho da carne ou aquele tostado do pão, aquilo realmente o paciente com parosmia sente aquilo como um queimado, um gosto podre, uma fumaça, né? É o mais habitual. A fantosmia também deve ser questionada. Então, fantosmia não tem nenhum odor no ambiente e, de repente, o paciente começa a perceber um cheiro de cigarro, uma fumaça, que não existe, na verdade. A ageusia, e lógico, também prestava atenção em doenças nasais prévias, tratar rinite, se for o caso, tratar sinusite, porque ainda pode estar acompanhado de outros sintomas. No exame físico, a nasofibro, direcionar bem ali para avaliar a fenda olfatória, se tem algum edema, se tem alguma outra possível causa, né? Mas, de maneira geral, coloquei até como interrogado o exame de imagem, porque eu não vejo necessidade de se pedir exame de imagem num primeiro momento, a não ser que hajam outros sintomas neurológicos associados que têm que ser pesquisados. Em trabalhos científicos, até foi notado um edema da fenda olfatória, mas não foi confirmado, não são todos os casos, mas alguns relatos com esse edema na fenda olfatória. Algumas ressonâncias também acabaram vendo um volume de bulbo menor, outras um volume de bulbo normal. Então, eu acho que ainda o exame de imagem está reservado a trabalhos científicos e casos persistentes. Nossa, passou 6 meses, isso não está evoluindo bem. Aí eu acho que pode ser cogitado, ou numa avaliação inicial, se você percebe algum outro sintoma neurológico, daí sim. E aí surgiu a olfatometria, né? Que é muito interessante, né? É que eu entendo que ela é difícil de ser feita, vou até dar aqui opções que a gente pode fazer, mas é um exame interessante para a gente conseguir medir isso objetivamente, porque só conversar com o paciente às vezes fica muito subjetivo, até o paciente ele se confunde. Então, assim, se você não tem nenhuma chance de pedir um teste de olfato, uma olfatometria, pelo menos usar uma escala analógico-visual. Então, olha, de 0 a 10, como é que você acha que está seu olfato, tá? O que eu acho também bem interessante é, na anamnese, questionar, olha, o que mais está te incomodando comer, ou o que você mais gostaria de comer e não está sentindo o gosto ou o cheiro, para deixar anotado. Porque o paciente, o que acontece muito, que eu vejo com os pacientes até do HC, eles vêm numa primeira consulta, a gente, nossa, prescreve um monte de coisa, faz um monte de recomendação, aí eles vêm na segunda consulta, eles falam, ai, doutora, não melhorou nada.
Mas ali está anotado, falou assim, nossa, ele queria muito comer maracujá e não sente mais o gosto. Eu falei, olha, mas esse maracujá que você queria comer? Ai, esse voltou um pouquinho. Ai, mas esse café aqui que estava zerado, você não sente nada? Ah, não, esse eu sinto um pouco agora, ele está diferente, mas eu sinto. Então, assim, precisa questionar um pouco mais ativamente, porque eles ficam pessimistas, porque não voltou rapidamente tudo ao normal. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar pontuar alguns pontos com ele, de alimentos, para fazer uma comparação melhor. E aí a gente tem alguns outros testes de olfato, o teste da Pensilvânia, que é o teste Upsit, ou o teste de Connecticut, são 2 validados aqui no Brasil. Eu vou começar só comentando sobre um teste europeu, é o melhor teste de olfato. O Thomas Hummel é um baita pesquisador de olfato, ele tem um centro na Alemanha, que é só centro de olfato e paladar. Ele trabalha só com isso, ele só produz trabalho científico em olfato. Você coloca no PubMed, ele tem mais de 1.000 trabalhos publicados. E ele acabou desenvolvendo o Sniff Sticks, que é um teste olfatório com essas canetinhas, e é um teste difícil, é um teste que precisa de um avaliador, assim, treinado para poder realizar, mas é um teste que ele detecta limiar, identificação, discriminação, é um teste super completo, principalmente para trabalho científico. Quem se interessar, tem à venda esse teste neste site aqui europeu. Infelizmente, é um teste muito caro. Um kit completo, pelo que eu dei uma checada até para falar para vocês, 900 euros, né? E com um prazo de validade. Então, assim, de fato é bem difícil, mas se vocês forem ler algum teste, algum artigo científico sobre perda olfatória, é interessante até ver, poxa, fizeram a avaliação com Sniffing Sticks, é o melhor teste de todos. O Upsit no Brasil, o Marco Aurélio Fornazieri, que é um pós-graduando, foi um pós-graduando lá do HC, ele fez toda a validação do teste, a adaptação desse teste do Upsit para o português. Nossa, essa validação, ele conseguiu 1.800 voluntários para fazer todo o teste, para a gente poder ter qual que era o limiar da normalidade na nossa população, por idade. Então, é um teste bem interessante. Mostrando um pouquinho dele, eles são 4 bloquinhos com testes de múltipla escolha e com aquela área que você tem que rachurar para sair o odor, sabe? E aí o paciente precisa falar, bom, o cheiro é do quê? Gasolina, pizza, amendoim. E aí ele acabou validando para alimentos mais comuns no Brasil, porque às vezes aqui tinha pasta de amendoim, que não é o habitual do brasileiro, então ele fez todas as trocas para validar. É possível comprar esse teste validado em português. O site para comprar o teste é na Sensonics, tá? Ele vende, entrega aqui no Brasil. O Marco mesmo, ele acaba recomendando, o teste é caro, né? Vamos dizer, R$300 um teste, o paciente às vezes não quer pagar. Enfim, ele fala assim que se você rachurar aqui um Z, tá ótimo. E aí você ainda pode usar esse teste para outros pacientes, fazer mais 7 vezes. Então, 7 Zs aqui. Então, acabaria saindo um custo mais acessível do teste e você ter, assim, uma medida objetiva ali da perda do olfato, né? E tem vídeo até no YouTube dele, só colocar no YouTube da Sensonics, até como aplica o teste, enfim. Ele está querendo até padronizar para usar até para mais pacientes, ao invés de usar os 4 blocos em um paciente, fazer como se fosse uma triagem, fazendo só um bloco. E aí, dependendo da numeração ali, já está ótimo, vai ser classificado com esse limiar olfatório. Então, é um teste interessante, vai ficar mais factível, porque preço é um limitante, né? Ainda mais que convênios não autorizam a olfatometria. Ano passado também foi validado o teste de Connecticut. Esse teste, eu também achei muito interessante. Ele tem tanto limiar, então a primeira parte dele é você detectar a menor quantidade de álcool, né? E é em cada narina que você faz. E a segunda parte do teste é de identificação. São alguns produtos, aí paçoca, sabonete,
E aí, naftalina. E aí você consegue também ver se o paciente sente, não sente, se acertou, ou até consegue, aqui a única forma de detectar a parosmia, porque aí você pode anotar do lado, falar assim, putz, o paciente sentiu fumaça nisso aqui, o paciente sentiu cigarro, o paciente sentiu podre. Então, você consegue acabar mostrando aqui a parosmia, e aí tem toda uma pontuação que você dá para o paciente, como é que é a hiposmia. Existe, se eu não me engano, na publicação deles, tem todo o manual, se quiser entregar para uma farmácia, produzir, mas essa farmácia de Brasília, aqui a farmacotécnica, ela vende o kit. Se comprar 2 kits, ó, R$ 60 cada, e cada kit vale 3 meses, então é um preço muito acessível. O problema, assim, para fazer o teste, realmente o ideal era ter uma pessoa, né, uma enfermeira, uma pessoa treinada para aplicar o teste, para você não gastar ali, né, 20, 30 minutos com o paciente, já vai ter todo um custo. Mas é algo muito interessante, acho que agrega muito a consulta, a comparação entre os tratamentos, então eu fortemente recomendo a realização do teste. Bom, começando a falar um pouco sobre tratamento, é claro que a gente não tem ainda muitos tratamentos específicos com a COVID. Então, juntou-se assim, uma das principais publicações é esse grupo de pesquisadores que estão mais envolvidos com perdas olfatórias pós-infecciosas, se uniram para tentar fazer uma diretriz, né, nortear ali o tratamento. Então, acabaram selecionando 37 estudos na revisão, e, em suma, o que eles acham das intervenções, o grau de recomendação e o efeito delas? Gente, treinamento olfatório é a principal recomendação, é um efeito positivo. O corticosteroide, a gente vai comentar mais para frente, também um grau de recomendação de um efeito positivo. O citrato de sódio, o ácido alfa-lipoico, zinco até me surpreendeu, ficou sem efeito, até eles recomendam não prescrever, tá? Então, assim, o algoritmo que eles preconizam tem uma perda olfatória persistente pós-infecciosa, história, exame físico, avaliar a fendofatória, teste olfatório, se possível, um questionário ou um VAS, e as opções. O que fazer, definitivamente fazer? Treinamento olfatório. Que é possível cogitar esteroides orais, corticoide intranasal, vitamina A, citrato de sódio, ácido alfa-lipoico, e o que não fazer, o zinco, vitamina B, caroverina. Comentando um pouquinho mais sobre os treinamentos, né, sobre os tratamentos, então, acho que o número 1, que tem que ser recomendado, num momento que às vezes o paciente ainda está na doença ativa, não vai sair de casa, não vai ficar comprando óleo essencial, não vai passar na avaliação médica, é assim, ó, comece com o treinamento olfatório caseiro, que são 7 produtos: mel, cravo, café, pasta de dente sabor menta, vinagre de vinho tinto, suco de tangerina concentrado e essência de baunilha, tá? E mais para frente eu até falo as recomendações que eu passo, mas é excelente já começar com isso. E a gente tem aqui 2 trabalhos ainda do Hummel, foi ele que desenvolveu esse treinamento olfatório. Primeiro ele fez o clássico, e o treinamento olfatório clássico usa 4 essências: rosa, limão, eucalipto e cravo, que você pode usar até 2 anos após a perda, né? E depois ele até publicou um tratamento modificado, em que depois de 3 meses você modificaria as essências para essências diferentes: menta, jasmim, tomilho, mandarim. Depois de 3 meses, chá verde, alecrim, bergamota, gardênia. Então, ele até na comparação que ele fez do treinamento modificado com o clássico, ele teve uma porcentagem de melhora maior nos pacientes que estavam fazendo o modificado do que o clássico simples. E assim, é o principal tratamento que a gente precisa prescrever, e a gente fica mesmo de mãos atadas, porque é difícil. Você fala para o paciente, compra esses óleos aqui. Se ele for comprar um óleo essencial, não uma essência, um óleo essencial que é mais caro e tudo, acho que o de rosa
custa R$200, para fazer um kitzinho desse, sai custoso. O paciente ia adorar já ter um comprimido para tomar e resolver o assunto, né? O treinamento já é difícil. Então, assim, quem já vende kit pronto que eu conheça? Esse kit da Medismel, a R$120, e esse kit da Farmacotécnica, a R$60. Até lembrando, não sei se a Eriquinha está aqui na aula, nós fizemos um trabalho sobre treinamento olfatório nos pacientes operados com rinocinusite crônica, e era uma outra farmácia que a gente conseguia o kit de Londrina. Se a Eriquinha tiver aí, qualquer coisa manda aí no grupo, se ela tiver o contato, porque é mais uma opção, mais fácil, o paciente manda entregar, tá ótimo, fica mais fácil. Eu acabei, como eu tinha a disponibilidade dessa enfermeira a fazer o teste, eu comprei as essências. Poxa, se o paciente pagou para fazer a minha olfatometria, ele ganhava o kit, porque é antiético a gente vender, né? Mas assim, ganha o kit, porque assim, o que eu quero, o paciente fica bom, né? Então, acho que comprar todas essas essências deve sair uns R$1.000. Mas acho que dependendo da demanda para fazer olfatometria, para o sucesso do tratamento, vale a pena. Então, acho que é algo a cogitar, tá? Em relação às orientações do treinamento olfatório, acho prudente mandar para o paciente, para explicar direitinho. Precisa trazer o produto a poucos centímetros do nariz. Ele pode olhar o que é o produto, principalmente no caseiro, que eu quero que ele respire aquela essência ou aquele produto sem uma inspiração profunda, naturalmente, 2 vezes por dia, 15 segundos. Tem que mentalizar, tem que lembrar, tem que acionar a memória olfativa daquilo. Dá um intervalo de 20, 30 segundos entre uma coisa e outra. Não tem problema nenhum a ordem dos produtos. Agora, o que eu acho que tem que ficar muito claro para o paciente, porque eu sei que a aderência é difícil, eles querem melhorar no dia seguinte, e tem que falar, gente, olha, nós vamos fazer isso, e já vamos pensar que são 6 meses fazendo isso, tá? Que não tem melhora imediata, que é uma fisioterapia. Também recomendo que em casa, em outros momentos, que sempre tenha esse cuidado de, putz, deixa eu tentar lembrar esse feijão que eu não estou sentindo nada, como é que era o gosto do feijão, como é que era o cheiro do feijão, tentar estimular essa memória olfatória. Lembrar de trocar, porque é perecível, principalmente no caseiro, quando é óleo essencial, 3 meses também fica uma concentração muito baixa, precisa refazer, e lembrar dos alertas ali de segurança, porque não vai estar sentindo cheiro de queimado, de comida estragada. Bom, em relação a corticoide tópico, uma outra pesquisadora de Stanford, a Zara Patel, também faz muito trabalho sobre treinamento olfatório, sobre lavagem com budesonida. Ela acabou fazendo um estudo clínico randomizado com 138 pacientes com perda de olfato. Esse estudo dela é pré-pandemia, então não são pacientes com perda olfatória pós-infecciosa, tem diversas causas, mas enfim, ela fez um braço, treinamento olfatório e lavar o nariz com alto volume, e o outro braço, treinamento olfatório e lavar alto volume, adicionando corticoide na lavagem, tá? Que era 0,5 miligrama 2 vezes por dia. E ela se percebeu que em ambos os grupos houve uma melhora, 35% dos pacientes melhoraram, mas houve o dobro de melhora no grupo que estava ainda fazendo a budesonida tópica. Então, que ele poderia ainda ser um auxiliar, um catalisador ali, uma melhora ainda do treinamento olfatório, está cuidando com a budesonida tópica. Não sei, tem diversas maneiras de fazer lavagem com corticoide tópico, acho que cada um tem a sua, vou comentar algumas aqui só para ficar claro, se alguém ainda não faz. Garrafinha é a minha preferência, mas pode ser um lota. Olha, garrafinha do Newmed, dá para comprar no Mercado Livre. Dá para comprar num site chamado iHerb, tá? Do Instagram ou do site mesmo deles. Eles estão entregando, o frete tá barato se você passa de uma compra de $50, se eu não me engano, mas também não pode ultrapassar $500, senão eles retêm. Mas está entregando num preço super bom, acho que sai R$70 a garrafinha. Temos a Nasoar nas farmácias brasileiras, está difícil encontrar, mas pelo menos já tem alguma, né, tem chance. Lota, Jalanete, é fácil, também tem o site lota.com.br, então assim, não tem desculpa
para não fazer uma lavagem de alto volume. A minha preferência por preço de colocação aqui do corticoide tópico, eu acabo usando o Buzonide Caps. Buzonide Caps só precisa explicar para o paciente. Primeiro, ele vai transformar a água aqui que está filtrada, que você coloca dentro do dispositivo, em solução salina. Então, precisa acrescentar o sachê ou fazer a receita caseira de solução salina. Então, precisa virar soro. Depois, ele vai pegar o refil do Buzonide Caps, porque ele não precisa do inalador, e vai pegar a cápsula, vai abrir e vai jogar o pozinho ali dentro, tá? Então, tem de 400 microgramas, se quiser usar mais, usa 2 cápsulas, ou usa 2 vezes ao dia, enfim. Até o Buzonide Caps estava em falta no mercado, então já vou dar as opções. O que eu costumo prescrever nessa falta é o Miflonide, que é a mesma budesonida, ou o Oximax, que é a mometazona. Tudo da mesma forma, abrir a cápsula, jogar ali dentro do dispositivo. O clássico é o frasco ampola de Pulmicorte, mas é muito caro, tá? É difícil uma aderência ali com um produto tão caro, mas enfim, se quiserem, os estudos são com o Pulmicorte, frasco ampola, que já é líquido, ok? Sobre corticoide sistêmico, nossa, fizeram essa junta aqui para comentar sobre corticoide sistêmico, deu para perceber, quando você lê o artigo, que não foi um consenso absoluto, né, não tem nada aqui que tenha sido, nossa, todo mundo contraindica corticoide oral, tá? Mas eles são muito parcimoniosos, eles pedem muito bom senso para se prescrever o corticoide oral, eles acham realmente arriscado por efeitos colaterais, efeitos adversos. Aqui no Brasil, acho que a gente é um pouco mais flexível nisso, enfim. Só comentando um dos trabalhos piloto, esse trabalho aqui acabou, ele realmente é um N muito pequeno, um trabalho piloto com 72 pacientes com perda pós-Covid. Na evolução de 5 semanas, 37,5% continuava com uma alteração de olfato persistente, aí eles separaram em 2 braços, eles falaram assim, 9 vão usar corticoide oral, mais o treinamento olfatório, e 18 vão fazer só o treinamento olfatório. E, gente, só os pacientes do grupo corticoide com treinamento melhoraram o score após 10 semanas, tá? Então, assim, aqui até um slide, que é do Marco Fornazieri. O Marco fez estágio com o Rummel, fez estágio com o Dott, que é o da Pensilvânia. Ele mesmo preconiza o uso de prednisolona. Os pacientes que eu trato, que é óbvio que a gente considera, a gente vai avaliar risco-benefício, idade, que fase que está, eu não prescrevo na fase aguda do COVID, eu espero um tempo, mas eu acho, assim, muito notável a melhora deles com um ciclo de corticoide, sabe? Eu acho que é aquele começo mais rápido da melhora. Então, de maneira geral, é a minha prescrição, se não há contraindicação, eu faço um ciclo com prednisolona. Eu não dou na fase ativa, eu aguardo pelo menos 3 semanas para começar, mas eu acabo utilizando um ciclo de prednisolona. Ele preconiza um teste, prednisolona, novo teste, e aí depois manter com corticoide tópico. E quando eu digo tópico, gente, esqueci de falar até quando eu estava comentando de tópico, não é spray nasal. O spray não chega na fenda olfatória, então não vale a pena, não é prescrever o sprayzinho básico de rinite que vai estar substituindo o corticoide tópico, precisa ser o alto volume com a budesonida. E aí, falando de outras medicações, né, que a gente pode usar. Citrato de sódio, é assim que eu prescrevo, eu quis deixar aqui na aula bem claro, que é sempre uma dúvida, como é que prescreve, não sei o quê. Eu escrevo desse jeito. O citrato, ele não é tratamento. O que o citrato de sódio faz? Ele vai cair ali no muco do neuroepitélio olfatório, ele acaba sequestrando íons cálcio e ele acaba facilitando os receptores de neurônios olfatórios. Então, ele aumenta a sensibilidade aos odores. Mas isso é um efeito temporário. Então, até tem que ser avisado ao paciente. Fala assim, olha, eu vou te prescrever isso até para você comer melhor. Né? Porque tem gente que tem dificuldade até em se alimentar. Então, eu falo assim, ó, usa
meia hora antes das refeições e pode ter uma duração de até 2 horas após. Ácido alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico ele é usado em tratamento de neuropatia diabética. Ele acaba estimulando esses fatores de crescimento neural, tem uma capacidade antioxidante, neuroprotetora. A gente tem a opção do tioctacid 600. O tioctacid também uma época estava em falta, não sei se voltou agora, mas se quiser prescrever, eu prescrevo de 300 miligramas de 12 em 12 horas, né? Lembrar que precisa ser em jejum, então prescrever antes do café e antes do jantar, e que as cápsulas têm que ser entéricas, até para proteger, porque um dos grandes problemas do ácido alfa-lipoico é o efeito gástrico, tá? E tem trabalho do Hummel também endossando, ele acredita que há uma melhora da regeneração neuronal. Vitamina A nasal. Hummel também tem trabalho da vitamina A nasal. Nesse estudo dele, ó, era exatamente em perda olfatória pós-infecciosa, 170 pacientes, 46 foram só para o treinamento, 124 fizeram o treinamento e aplicaram a vitamina A. E 37% dos pacientes melhoraram em comparação a 23% dos controles que fizeram o treinamento olfatório com um P significativo, tá? Então, ele acaba tendo um melhor efeito associado ao treinamento olfatório. O artigo dele tem esta frase aqui, ó, papel decisivo na regeneração dos neurônios receptores olfativos. O próprio Hummel, ele fez parte daqueles consensos, né, daquele grupo de pesquisadores de olfato, mas ele também publicou um artigo sozinho, com alguns colaboradores da clínica dele, pós-Covid, né, exatamente para hiposmia pós-Covid. E vitamina A era algo que ele colocou como prescrevo sempre, tá? O que acontece? Por isso que eu até coloquei aqui. Você pede para manipular onde o paciente quiser, né? Não tem problema. O que acontece é que os pacientes, eu não sei o que acontece nessas manipulações, o paciente acaba aplicando no nariz e ardendo muito. Então, assim, várias vezes eu precisei suspender, porque a farmácia de manipulação, eu não sei se ela, mesmo colocando que é para o nariz, eu não sei que veículo que eles usam, e acaba piorando, porque inflama, irrita, então eu tenho que parar a medicação. Então, eu acabei até adotando, falei, olha, infelizmente, esse aqui você vai ter que manipular nessa farmácia, que eu sei que não arde. Então, vai lá para Brasília também manipular, tá? Então, não sei, se vocês encontrarem alguém aqui que manipule bem, depois até vocês me contam também que é difícil, você prescreve um remédio, o paciente paga, depois, 2 dias depois, ele, doutor, arde tudo, arde até a garganta. Eu estava com uma enfermeira com uma parosmia bem importante, e ela mesma comentou, ela falou assim, olha, eu até senti melhora com essa vitamina A, mas ela falou assim, é muito desconfortável, não dá para usar. Então, pode ser que ela tenha um efeito, acho que é alguma coisa para estar ali na manga, né, para se utilizar. Mas ela tem um porémzinho aqui, que eu até deixei aqui. Tem uma posição toda especial para aplicar essa vitamina A, tá? Então, se for no YouTube, pode colocar, se colocar assim, como aplicar vitamina A nasal, possivelmente já apareça esse vídeo aqui da Absente, tá? Porque aí tem que explicar, o paciente tem que ficar nessa posição, levar o queixo, virar a cabeça, porque a gota tem que cair no neuroepitélio olfatório. É ali que vai funcionar, tá? Ou o site do Hummel, que é esse aqui, se alguém quiser checar, ele tem até um tradutor ali para inglês depois, também tem o vídeo dele mostrando a posição correta de se aplicar a vitamina. Então, aí pelo menos se for usar, tem que usar do jeito certo. Então, é válido mostrar para o paciente que ele precisa aprender a usar nessa posição. E aí vem alguns suplementos, né? Ômega 3. Ele tem um potencial efeito protetor olfativo, ele é preconizado com uma neuroproteção, melhora resultados após lesão do nervo periférico, tem ação oxidante e anti-inflamatória. A Zara Patel de Stanford publicou realmente um trabalho com ômega 3 para até proteção de pacientes que iam ser submetidos à cirurgia de base de crânio, de ressecção de tumores celares e paracelares, e ela de fato, encontrou uma melhora com a suplementação do ômega. Até dizem que o melhor é até preconizar o ômega DHA,
que teria um efeito até melhor para sistema nervoso central e nervos do que esse EPA e DHA. A Vitafor dizem que é uma ótima marca, é vendida aqui no vshop.com.br. Eles têm o Mega DHA, que realmente tem uma concentração de DHA maior do que EPA. Então, nos da farmácia, em geral, a gente vê que o EPA sempre prevalece por conta da proteção cardiovascular, né? Mas esse Mega DHA, ele é mais caro. Então, a minha dica é essa, dar uma checada ali no V-Shop. E melatonina, ela vem sendo prescrita em pacientes com doenças neurodegenerativas, com uma finalidade de neuroproteção e regeneração das vias neurais. Não tem nenhum trabalho com olfato. Eu até deixei ela aqui, porque eu fui discutir um caso com o Marco Fornazieri, de uma parosmia muito difícil, de uma paciente bem crítica, e ele falou, Rê, você está fazendo tudo isso, a única coisa que eu acrescentaria era melatonina. Então, assim, eu prescrevi para casos excepcionais melatonina, não tem a venda, assim como nos Estados Unidos, né, já prontinha, mas é possível manipular, só precisa lembrar de colocar cápsulas de liberação lenta, tomar uma cápsula 30 minutos antes de dormir por 90 dias, é algo a mais ali também para a gente pensar no nosso arsenal de como ajudar esses pacientes. Em relação à parosmia, sinceramente, eu acho que está faltando trabalho sobre isso, porque é difícil falar, você vê olha, não, melhora 96%. Às vezes a gente tem que considerar que um paciente que não estava sentindo cheiro nenhum e agora sente de algumas coisas, ele melhorou. Mas muitos desses que melhoraram podem estar com uma parosmia que incomoda demais, né? Então, e acaba sendo um paciente diferente, é um paciente que tem maiores taxas de depressão, então eles têm dificuldade para socializar, porque tudo que a gente socializa envolve comida, né, envolve sair, sentir outros odores, então realmente são pacientes que têm maiores taxas de depressão, mas o próprio Hummel, ele ainda acha que a parosmia, ela ainda está associada a um prognóstico favorável de recuperação. Então, assim, melhor do que ele não está sentindo nada, é ele entrar nesse estágio de distorção de cheiros, né, de odores, porque depois tem uma chance melhor dele recuperar. Então, não desistir, tem que ficar lá no treinamento ou lavando o nariz. E o que eu quero até deixar de dúvida, eu lembro que no grupo a gente até comentou de alguns casos, mas aí qualquer coisa a gente coloca aqui no chat ou a gente conversa, porque foi muito curioso, eu percebi, principalmente no primeiro semestre, agora deu uma acalmada, ainda bem, pacientes que tiveram Covid, que tiveram hiposmia, que recuperaram, que estavam bem, e que, de repente, eles pioraram muito. Depois, uma parosmia, assim, muito significativa. Então, eu tenho 2 pacientes que era, de fato, nossa, não conseguiam nem ficar perto do marido, não conseguiam comer nada, tive que suplementar a alimentação proteica com shakes, porque não conseguiam comer carne. Então, assim, casos muito severos, e o curioso era que elas já tinham passado por esse estágio, não foi da anosmia, parosmia, melhora. Foi anosmia, uma hiposmia, melhorei, meses depois afundou de novo. Então, não sei, vamos ver se alguém mais aí consegue perceber esses casos, se a gente consegue estudar melhor, estamos aprendendo muito sobre esse vírus, né? Não tem jeito. Para finalizar, o que eu queria deixar aqui, até um pouco da minha conduta, que é iniciar o tratamento quanto antes. Quando me ligam, estou com Covid, já perdi o olfato, não é que eu peço para ver, não, fique em casa, mas já começa o treinamento caseiro. Eu sei que muitos desses suplementos envolvem custo. Fazer tudo isso aqui completo é caro. Então, mas assim, eu deixaria a ômega como uma opção, tá? Já para esse primeiro momento da infecção ativa. Depois, vem na avaliação presencial, faça o naso, avalie um teste olfatório, pelo menos uma boa anamnese ali da questão do que está sentindo. Considere o corticoide oral. E, para falar a verdade, minha prática é frequentemente prescrever o corticoide oral, o que vai contra o que a gente falou aqui da literatura, tá bom? E já deixo na sequência o corticoide tópico em alto volume.
tá? E deixo como opção a vitamina A, dependendo ali da gravidade, dependendo de como foi a resposta aos primeiros tratamentos, né? O ácido alfa-lipoico também é caro, mas é uma opção. O citrato de sódio eu acabo deixando mais para esse paciente que está com muita dificuldade para comer, ou se ele está com parosmia, para eu tentar melhorar um pouquinho ali dos receptores para facilitar a alimentação. E como eu comentei, a melatonina para mim foram casos excepcionais. E aí, posteriormente, porque ele ainda está com o caseiro, né, em grande parte, ou eu tento trocar por óleos essenciais para o kitzinho, ou eu acabo adaptando o caseiro, gente. Aí eu falo assim, bom, se ele me fala assim num retorno, ai, doutora, café já melhorei completamente, estou tomando, eu falo assim, então tá bom, mas o que que tá ruim? Ah, tá ruim o chocolate, então tá bom. Então é o seguinte, você vai colocar agora naquele potinho o chocolate, você vai sentir o cheiro, você vai comer um pouquinho. Eu coloco até alimentos que ele possa provar, sabe? E insistir. Então, é um pouco personalizado, depende muito de caso a caso, mas, assim, eu até considero que eu tenho bons resultados, tem alguns casos muito difíceis, tem, mas tenho bons resultados. E até citando a sua mãe, Chá, que você estava falando que ela está 90%, mas não está 100%, eu acho importante a gente chamar esses pacientes para tratarem. Gente, tem muito paciente que fala, putz, não voltou 100%, mas tudo bem. Gente, quando que eles vão pensar que, não, agora eu estou sentindo falta, por que eu não fui tratar antes? Eles vão deixar para tratar 1 ano depois, 2 anos depois, a gente perde o timing de poder ajudar, principalmente com treinamento olfatório, né, de restabelecer ali todas essas conexões. Gente, e aqui é meu agradecimento a essa turma maravilhosa, que eu morro de saudade. Espero poder aglomerar em breve com todos. Uma pena que aqui foi virtual, mas já deu para matar um pouquinho da saudade. Meu orgulho dos narigueiros, muitos que foram lá para HC, ou comigo lá no ABC, ou que foram para Paulista. Quero saber quem vai ser o próximo narigueiro aí, que vai ficar mais tempo ali no nariz. Vou dar bronca no meu R-, nem vi ele aqui na aula. E olha que foto sem foco que ele me tira. Absurdo, Raul. Outra bronca aqui, hein? E saiu escrito, gente, obrigada por tudo, ABC. Aqui, ó, o dia que eu me apaixonei pela ótica de nariz, como a gente se divertia na residência, Fê que me estimulou super, Robertinha, minha dupla, meu trio aqui, foram momentos muito felizes, eu tenho muito a agradecer a todos vocês, muito obrigada, viu? Essa aula foi presente para mim. Boa, Rê, tem umas perguntas aqui, descompartilha aí. A Marisa perguntou o seguinte, ó, se odores fortes e ruins do tipo gasolina, inseticida, se piora ou influencia no tratamento? O que você acha? Eu acho que são odores desconfortáveis, assim, se o paciente já não ficar bem, evitar, tá? Porque já é muito comum o paciente comer uma carne e achar que está com cheiro de gasolina. Eles relatam isso. Então, acho que num primeiro momento, eles precisam se afastar, sim. Tá, a outra coisa é se o Sérgio perguntou se dá para manipular ácido alfa-lipoico. Dá para manipular. Se ele printou a tela lá, pode manipular o ácido alfa-lipoico, lembrar de escrever cápsulas entéricas, já que está sendo manipulado, acho melhor até dividir em 2 doses, antes do almoço e antes do jantar, porque tem que ser em jejum. E a outra coisa, a Pri está perguntando se você viu ou alguma coisa, algum trabalho que fala das variantes novas, se faz diferença nessas perdas de olfato, hiposmia, anosmia, parosmia, fantosmia, tem alguma diferença ou é mais ou menos a mesma prevalência? Ou você não sabe ou não tem nada publicado? Não sei, não tem trabalho que avaliou, não, assim, do meu conhecimento. Não vi nada e tentei revisar pra caramba, não vi nada falando sobre cepas em relação às queixas. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Então, da cepa... Oi, Rê, aí, posso fazer uma... Oh, desculpa, Pri. Então, das cepas, a gente está vendo que cada vez menos o pessoal está sentindo isso, né?
Eu acho. Porque agora ninguém mais fala disso, né? Eu acho também, Pri. Às vezes a gente percebia que tinha cepa que era mais diarreia, aí depois agora não está falando tanto de olfato, né? Mas realmente, assim, o trabalho científico identificando ainda não tem. Fala, Charice. Deixa eu tirar daqui. Tudo bom, Rê? Tudo! Cadê a Charice? Tem Eu um tô vendo aqui. intruso aqui, ó, tem um intruso aqui. A palmeirense, né? Pode, pode. Opa, sempre, Rê, sempre. Ô, Rê, deixa eu te falar um negócio. Primeiro, a minha mãe, que eu tinha te falado antes de começar a tua aula, eu acho que faltou para ela o treinamento olfatório, viu? Ela nunca fez. Mas, Então, vai enfim, ser ela ótimo. eu acho que faltou isso para ela, que eu vi que você bateu bem nessa tecla, né? Faltou Gente, para ela. é o que mais tem evidência, é o que a gente não pode deixar de fazer. Ela não fez. Vou pedir para ela ver se ela recupera esses 10% aí que faltam com o treinamento olfatório. Mas a minha pergunta é a seguinte: o ácido alfa-lipoico, é engraçado, ele veio à tona agora, né? Mas eu lembro que meu pai, nossa, há muitos anos ele teve uma perda de olfato por conta de quimioterapia, essas coisas, e na época, isso eu estou falando coisa de 1998, já indicaram para ele o ácido alfa-lipoico naquela época. É que o caso do meu pai era diferente, que tinha uma destruição ali, né, por causa da quimioterapia. Em outras doenças que não o Covid, Rê, em casos de... Espera só um pouquinho, Rê, deixa eu tirar... Não. Mas ficou bom o som. Desculpa, é que o meu AirPod pegou o iPad do meu filho, não estava mais te ouvindo. Enfim, você já usou ácido alfa-lipoico em outras doenças que não Covid? E como é que foi a resposta? Eu nunca usei. Ah, não, a gente usava sim, para hiposmia, a gente acabava prescrevendo sim, para pós-infecciosas, hiposmias pós-infecciosas, que chegavam lá no ambulatório do HC, o Henry ainda que fazia, né, o ambulatório, né, Fê? Acho que você prescrevia desde a sua época ácido alfa-lipoico. Isso. Mas ele é prescrito para outras coisas em neuropatia diabética. E como é que são os resultados para outras doenças? Como é que você acha? Eu estou perguntando porque o ácido alfa-lipoico para COVID é novidade, porque o COVID é uma novidade, né? Para ver se vale a pena essa história da intolerância gástrica. Eu lembro que meu pai reclamava bastante disso. Dureza. Bom, eu teria esses cuidados das cápsulas entéricas, do momento para tomar, mas, assim, realmente agora está difícil até eu falar dos meus pacientes, porque eles não recebem ácido alfa-lipoico isolado. Tá tudo num combinado. Ainda mais assim, é tudo junto e misturado. Entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes eu vou com força total, a prescrição sai com tudo. Eu não vou saber o que melhorou. Por isso que precisa do trabalho. Precisa... Entendeu? Quando eu falei para minha mãe tomar ácido alfa-lipoico, na hora, mas seu pai tomou e tinha dor de estômago. Boa noite, pessoal. Oi, Nuninho. Parabéns, foi ótima a aula. Que bom, obrigada. A diferença agora é que a gente está vendo a perda do olfato pós-viral num momento mais agudo. Antes do influenza, a gente pegava os pacientes com 6 meses, né? E aí sim, usava o ácido alfa-lipoico. O resultado não era bom, sim, para falar a verdade, mas pelo menos a gente estava tentando prover algum tratamento para esses pacientes. Então, no COVID é diferente. Verdade. Vem na fase aguda, e uma coisa que eu falei até com o Fernando esses dias, na hora que você faz a alfotometria no consultório, na fase aguda, pode gerar um estresse, um transtorno de ansiedade ali, que a gente vê, poxa, não estou cheirando. E não sei se você percebe isso nos casos que você faz no consultório lá no HC. Então, eu tenho deixado só uma análise subjetiva inicial e depois eu acabo fazendo o Connecticut para tentar graduar melhor assim, Entendi. essa questão. Eu não sei, eu acho que é importante ele ver, não está cheirando nada, e depois ele vai fazer um próximo e ele consegue ver a melhora.
Meu problema é o contrário, assim, em relação, o paciente chega desanimado, e aí eu falo assim, gente, mas olha sua nota, melhorou nesse ponto. Nesse quesito, você melhorou, vamos continuar, sabe? É uma tentativa de animar o paciente, porque é difícil falar que é um treinamento. Não, o Rubel fala que até 2 anos que não é para você desistir, entendeu? Aí você fica, né? Então, às vezes eu acho, bom, vamos ver um real aqui, nem que seja 0, paciência, e vamos repetir. Eu não faço como o Marco, ele repete 7 dias. Eu não faço. Mas, para mim, é muito nítido, depois do corticoide oral, nossa, troca uma mensagem, o paciente já, nossa, eu senti alguma coisa, eu já senti alguma melhora, e aí depois a gente repete mais para frente. O Luan perguntou que disse, eu não sabia, que tem ácido alfa-lipoico EV. Você viu alguma coisa para hiposmia do EV? Nada, não vi nada EV. Ô, Rê, deixa eu te perguntar outra coisa. Você já ouviu falar daquele Etna? Etna, tem gente que usa. Dei para minha mãe também. O que você também... acha disso aí? É chutômetro, né? Mas é para essas neuropatias. Eu usei. Você usou? Com a Luísa. A Luísa teve e eu dei Tioctacid e dei Etna junto. E aí, Fê? Voltou, mas não sei também, né? Se ia voltar. Vai ser. Voltou 80%, voltou. Mas o Tioctacid ela não conseguiu usar, começou a dar dor abdominal, daí ela parou. E aí o Etna usou, mas daí depois parou também. Então, não sei se ia voltar, porque voltou, mas voltou 70%, 80%. Porque o Etna é um polivitamínico só, não é? O que mais que tem nele? Eu não me lembro. É polivitamínico. Espera aí que eu vou pegar o vidrinho. Espera aí, eu já volto. Só um instante. Tá. Eu não sei, eu achava que ele tinha alguma coisa de antioxidante, alguma coisa, não me lembro. Eu acho que não é só. Mas é o pessoal da Neuro que prescreve, eu acho. Mas não tem nenhum estudo científico com ele, né, Rê? Não vi nada disso. Ó, eu não tenho conflito da galera. Eu não tenho conflito de interesse também, tá? Aí? O que tem? Tem uridina, citidina, uridina e hidroxicobalamina. Uma vitamina, o resto eu nem... Ó, para falar, ó, ela usou... Eu não sei o que é também. Ainda tá aqui, ó. Ainda sobrou aqui um pouco. Ô, gente, vocês viram esses pacientes que já tinham melhorado, voltarem a piorar? Alguém teve? Não tive, Rê. Não tive. Eu tive. Eu tive também. Voltou com parosmia. Voltou com parosmia? Será que é porque pegou Covid de novo, Rê? Não pegou, gente. Eu tenho paciente testado, até não pegou. Eita! Eu tive 2 pacientes, Rê, que tiveram exatamente isso que você falou. Mas, tipo, depois de uns 15 dias que tinha melhorado total, um deles me ligou também e falou, voltei a ficar com o olfato ruim, mas não perdeu, foi parosmia também. E aí, assim, estão agora em processo de melhora, tratando, mas eu tive 2 casos. Exatamente como você falou. Rê, eu tive também 10, eu estou com uns 10, 12 pacientes, mas nessa mesma condição sua. Inclusive a Vânia, minha esposa, teve também. Uma foi 30 dias depois, mais ou menos. Eu tive pacientes que foi bem mais tardio, com 3, 4 meses, assim, eles desenvolveram parosmia. Teve 3 pacientes, que eu até fiz uma discussão, inclusive, com o Marcão também, com o Marco Aurélio Fornazieri, com o pessoal da Neuro, que a parosmia deles era super importante, como você descreveu. Um deles é um médico psiquiatra, e ele sentia o cheiro de bandejão da faculdade, coitado, traumático, né? Em toda a comida que ia se alimentar. Então, ele não conseguia comer, ele sentia, embrulhava, a mãe dele fazia bobó de camarão, tá, e tudo mais, e não conseguia. Eu tive uma ótima resposta com gabapentina. É uma opção. Eu fiz 400 miligramas uma vez por dia no primeiro dia, não é isso, Rê? 2 vezes por dia no segundo, 3 no terceiro, depois mantém 3 vezes por dia por 60 dias, não é isso?
Eu discuti com o Marco porque eu queria introduzir ou GABA ou pré-gabalina, que seria, né, a opção ali nos trabalhos. Mas aí ele falou, não, vai de melatonina primeiro. Aí eu falei, bom, ok, vou esperar. Mas aí eu estava pensando nisso, porque é crítico demais, né? Eu tive uma resposta boa, viu, Rê? Todos eles começaram a melhorar com 30 dias de gabapentina, assim, foi bem legal. E esse psiquiatra, ele já estava com 1 ano pós-Covid já. 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, estava desesperado, já tinha jogado a toalha, né? E, que normalmente o pessoal joga com 3 meses, né? Joga a toalha. Ô, Rê, eu posso te fazer uma pergunta também? Desculpa aproveitar que eu estou na tela. Em relação ao corticoide, você gosta de usar também a manipulação de gotas, a budesonide isotonizada 1%? Sabe, Eu solução nunca glicosada? usei, eu sei. Eu nunca usei, Marco. Eu acho que é uma opção boa. Deve ficar mais barato. Outro dia eu Fica. gostei mais ainda de uma que o Márcio Nakanishi postou, que eu até vou ver se eu tenho o print aqui, qualquer coisa eu mando. Porque ele já manda fazer na seringa. E aí o paciente vê o ml direitinho, entendeu? Que está aplicando ali, não fica só a gota. Mas Legal. o pessoal da Unifesp faz, né? Na solução É, glicerinada, é uma gotinha, né? Então, deve sair bem em conta. a gente conseguiu fazer essa opção para ficar mais barato para o pessoal do SUS, né? E um frasquinho de 15 ml fica R$ 75, né? E aí a gente pinga Sim. 1, 2 gotinhas em 240 ml que a gente ensina a preparar, né? E, puxa, fica super mais em conta, né? A gente tem feito, mas o follow-up ainda é pequeno, para a gente ver assim, é curto, né? Para a gente poder ver se deu certo. Rê, parabéns pela aula, viu? Adorei. Obrigada, Perfeita, Marco. perfeita. Obrigado mesmo. Que bom Só estar para a aqui. gente não estender muito, que é o combinado. A última pergunta, Rê. Manda! Hiposmia pós-vacina. Você já viu? Putz. Olha, não vi, mas hoje, em especial, a ABC, eu encontrei o Léo hoje, né, na cirurgia, o Léo Haddad, e ele ficou me falando de vários casos que ele está pegando, que ele acha que é pós-vacina, mas não de hiposmia, de surdez súbita, de paralisia de prega. E ele ficou, gente, será que tem alguma coisa? Ainda não vi em relação à hiposmia, mas vai saber, né? Hoje eu atendi uma paciente no consultório, tomou AstraZeneca 4 dias atrás, sexta-feira acho que ela tomou, e começou com zumbido ontem. Zumbido, Do também nada, zumbido, do ele nada falou. ela começou com zumbido, e ela passou no consultório, ela falou, a única coisa que ela tinha é que ela tomou AstraZeneca. E aí começou com um zumbido, e é um zumbido alto. E daí eu... Gente, marca uma reunião dessa que eu vou precisar assistir. O que a gente vai fazer com esses pacientes? Eu dei umas coisas aqui para vocês fazerem para o nariz, agora eu estou precisando para o ouvido. Nossa. Vamos lá. Pri, Rô, vocês abriram, vocês fecham, né? Bom, Rê, Ibope altíssimo, como sempre, já falei no começo da aula, excelente a aula, super obrigada aí, super didática, como sempre. Os comentários aqui depois você vê, todo mundo super te elogiando, obrigada. Obrigada, Tudo. pessoal. Eu que Saudades, viu? gostei. Amei, Saudade. obrigada. Um beijo Vamos marcar uma enorme. presencial aí. Vamos sim. Obrigada, Rê. Parabéns, Rê. Muito legal. Pri, obrigada, viu, Pri? Saudade de todos vocês, gente. Então tá bom, pessoal. Então a gente se encontra mais ou menos daqui a um mês. Depois eu passo qual vai ser o próximo tema, que já estão definidos, mas aí eu mando o folderzinho como a gente combinou. Tá bem? Então a gente se vê daqui a um mês. Valeu pela presença, obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau, Rê, obrigada. Pede a Quem precisar de pizza, alguma abre o coisa, me vinho. escreve. Quem precisar de alguma coisa, me escreve se não pegou na aula. Beijo. Legal, Obrigada. Vocês, Beijo.
Fernando? Fala, eu ia falar para você ficar aí mesmo, Maurício. Tá. Vou esperar você desgravar aí. Deixa eu parar a gravação aqui.